A saúde depende do estado do intestino. Com o tema A saúde depende do estado do intestino, vamos ouvir a explanação do Dr. Hiromi Shinya. Primeiramente, vamos apresentar o Dr. Shinya. O Dr. Hiromi Shinya, há 33 anos, pela primeira vez no mundo, desenvolveu o método Shinya de colonoscopia. Em 1969, realizou com sucesso a extirpação do pólipo do intestino grosso. Ele é considerado autoridade médica de renome internacional. Graças ao Dr. Shinya, hoje a extirpação do pólipo do intestino grosso é realizada sem a necessidade de corte abdominal, isto é, com maior segurança. Hoje em dia, no mundo inteiro, o método Dr. Shinya é praticado com sucesso. Atualmente, na cidade de Nova York, o Dr. Shinya é professor doutor da Faculdade Médica Albert Einstein e diretor do Centro de Colonoscopia do Hospital Beth Israel. Ele retorna 2 vezes por ano ao Japão, onde também atende pacientes. Então, do Dr. Shinya, a explanação, a saúde depende do estado do intestino. Por favor, Dr. Shinya, fique à vontade. Obrigado. O doutor afirma que a saúde depende do Shōsōu. Primeiramente, poderia explicar o que seria Shōsōu? Sim, o termo Shōsōu significa as características do intestino. Os japoneses falam em Nissou, características da face, ou Tessou, característica da palma da mão. Na verdade, o termo Shōsōu foi criado por mim. Nos Estados Unidos não existem combinações assim, então é difícil traduzi-la com exatidão. O intestino, em seu aspecto geral, pode apresentar diversas configurações. O intestino que é considerado mais limpo é o intestino de um bebê recém-nascido. À medida que a idade avança, pode-se dizer que o estado do intestino piora. Neste fato, os alimentos consumidos têm uma correlação íntima, as bebidas também têm correlação. Agora gostaria de apresentar um vídeo. Certo, então vamos ao vídeo. As variações do estado do intestino. Bom, a primeira imagem é de um intestino de uma pessoa de 90 anos. Apesar dos 90 anos, o intestino mostra-se flexível, tem coloração e não apresenta muitas pregas. E não parece endurecido. Tem um aspecto extremamente bom. Ao introduzir o ar através do endoscópio, a cavidade interna abre-se suavemente. Agora observe esta pessoa. Parece um queijo suíço. Viu que tem várias bolsas? As saliências são preenchidas com fezes. Algumas pessoas permanecem assim por 1 ou 2 meses, sem tomarem nenhuma providência. Quando isso acontece, começam a proliferar muitas bactérias, causando febres e fazendo surgir inflamações, do tipo diverticulite ou apendicites, e geram a necessidade de uma cirurgia. No caso dessa pessoa, percebe-se que está muito mal. É um intestino escuro, com fezes bem grudadas. Realmente é um intestino que está muito mal. Nossa, é assustador, não? Essa pessoa é muito jovem, tem um rosto lindo, mas seu intestino está sujo. Essa pessoa também é uma jovem de 34 anos. Essa pessoa também é muito bonita, mas realmente as fezes estão bem grudadas no intestino. Essa pessoa com apenas 34 anos já apresenta câncer no colo do útero e tem pólipos. Pessoas com essa configuração intestinal têm facilidade para contrair o câncer. Essa pessoa também é muito bonita. Quem quiser casar-se com ela, eu sugiro que a traga e faça um exame comigo. Quem quiser, claro.
É realmente o intestino sujo. É realmente difícil observar o interior do próprio intestino, não? De modo geral, há diversos sintomas, como por exemplo o acúmulo de gases, que dá a sensação de inchaço no estômago. Se uma pessoa solta gases fedidos, é sinal que o intestino está muito ruim. É claro que as fezes, pelo menos a cada 24 horas, devem ser eliminadas. Isso que estamos vendo é um pólipo. É esta a parte estufada? Com apenas 30 anos, já se podem formar pólipos. Os mesmos podem se transformar em câncer. Alguns em apenas 2 ou 3 anos se tornam cancerígenos. Portanto, na faixa etária dos 30, já há muitos casos de câncer no intestino. Dá medo, não é? Realmente, o que se come e o consumo da água de boa qualidade são muito importantes. Bom, o pólipo estava sendo cortado, né? O próximo pólipo tem a metade do lado esquerdo transformado em câncer. O lado direito ainda é benigno. A impressão que se tem é que não há câncer. E está bonito, não está? Mas o lado esquerdo tem muitas saliências. E mostra que realmente tem problemas. Quando surge o câncer, este invade a parte direita, tornando-a cancerígena também. Isso também é câncer? Não é nojento? Este câncer é enorme. Mas mesmo um câncer como este, se operado, tem 70% de probabilidade de cura. Veja ao redor. Há um grande acúmulo de fezes. Pessoas assim são as que têm prisão de ventre crônica. E ainda mesmo tomando laxante, não conseguem limpar o intestino. Este está muito, parece irritado, está inflamado. É um caso de inflamação do intestino, do tipo úlcera crônica. Neste tipo de inflamação, podemos observar que há muita sujeira e não há um bom fluxo das fezes. Se estas pessoas cortarem o consumo de leite bovino e outros laticínios e consumirem alimentos naturais, haverá uma grande melhora. Este pólipo mede cerca de 2 centímetros. Pólipos surgem facilmente em pessoas com o intestino sujo. Surgem também os radicais livres e, é claro, diversas toxinas criadas dentro do intestino. Assim, acredito que genes e DNA acabam sendo afetados. Eu desenvolvi há 32 ou 33 anos uma técnica para extrair pólipos. As paredes do intestino com 3 ou 4 milímetros são extremamente finas, então, se errarmos um pouquinho, acabamos furando a parede do intestino. Por isso não significa que seja um método totalmente seguro, mas no meu caso, já extraí pólipos de cerca de 500 mil pessoas e nunca perfurei a parede intestinal. Se eliminar os pólipos desse modo, os pacientes ficam muito felizes. Quais doenças podem surgir quando o ambiente interno do intestino não está em bom estado? Quando o ambiente do intestino não está em bom estado, quais são as doenças que podem surgir? Pois bem, como foi mostrado há pouco, se no interior do intestino há acúmulo de fezes, inúmeros componentes químicos e cancerígenos começam a surgir. Se o ambiente interno do intestino se tornar desfavorável, surgem o pólipo e o câncer. Esses elementos são absorvidos pelo sangue e circulam pelo organismo. Neste estágio, há possibilidade de se contrair câncer de mama ou próstata. Nos Estados Unidos, as pessoas que tiveram câncer de mama fazem exames do intestino grosso e quem teve câncer do intestino grosso fazem exames de câncer de mama ou próstata. Elas têm facilidades para a doença. Por isso se recomenda um bom processo preventivo. É surpreendente, mas há uma relação, não é? Pessoas que consomem muita carne e laticínios têm tendência a essas doenças. Tudo está relacionado. Enfim, se as pessoas não consumirem cereais, arroz integral, verduras, frutas e algas marinhas em abundância, estarão expostas a essas doenças. Assim temos câncer pulmonar, doenças cardiovasculares, arteriosclerose e pressão alta.
Se consumirmos bebida que não devemos, podemos ter diabetes. Temos ainda a gota. Este problema também é causado pelo mau funcionamento dos rins. As toxinas que se formam no intestino são absorvidas pelo sangue e chegam no fígado. O fígado precisa quebrar esses componentes e começa a trabalhar intensamente. Tamanho esforço resulta no enfraquecimento do fígado. Pessoas que consomem muitos derivados de leite costumam ter reações alérgicas. Creio que a dermatite também é um tipo de alergia. A dermatite no intestino pode provocar inflamação intestinal e outras doenças. É claro que também eczemas e reumatismos podem surgir agregados a essas doenças. Assim, todas as doenças surgem pelo consumo excessivo de proteínas animais. E o intestino fica muito sujo. Quando o ambiente do intestino fica ruim, a maioria das doenças podem surgir. Tem razão. Além do câncer e pólipos, há uma relação entre as doenças. Sim, surgem diversas doenças. Por isso, se comermos os alimentos certos, tomarmos água de boa qualidade, evacuarmos regularmente e consumirmos suplementos alimentares para deixar o ambiente intestinal bem preparado, tais doenças poderão ser evitadas ou tratadas.